Eu quero falar com você hoje sobre ambientes de fé. Eu quero colocar o tema aqui, queridos, ambientes de fé, tá? Para a gente conversar hoje sobre a questão do triunfo dos improváveis. Todo improvável levantado por Deus, ele rompeu, ele prosperou em um ambiente desafiador, e dentro de um ambiente desafiador, ele teve que criar um ambiente de fé. Quantos estão me entendendo aqui? Digam amém. Então, nós precisamos criar um ambiente de fé. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 27. Marcos, capítulo 5, versículo 27, tá? Então, eu já vou começar a ler aqui direto, porque como é uma passagem conhecida, a gente vai direto ao ponto aqui. Olha só. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta, que de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Eu quero ler, pode voltar até aqui. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Meu irmão, vá em paz daqui, o seu sofrimento acabou. Minha irmã, vá em paz daqui, o seu sofrimento acabou. Meu irmão, eu não sei qual ambiente você está, mas agora você está no ambiente de fé, e vai em paz, porque a sua fé te curou, seu sofrimento acabou, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida: seu sofrimento acabou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio um ambiente de fé, meu irmão. Eu creio nisso. O mundo espiritual é ativo e operante. O mundo espiritual, ele é ativo e operante. Existem forças espirituais do mal para tentar te impedir de ouvir a palavra. Existem forças espirituais da maldade, hostes espirituais da maldade, que tentam impedir você de entrar em um ambiente de fé. Lembre-se, eu estou falando sobre ambientes de fé. Existem hostes do mal que trabalham espiritualmente para te impedir de acessar ambientes de fé, para te impedir de estar aqui, para te impedir de receber a palavra. Porém, eu também sei que existem forças espirituais de Deus que estão operando para que a sua bênção alcance a sua casa, para que a sua fé, meu irmão, possa promover para você hoje o que Jesus falou para aquela mulher: vá em paz, seu sofrimento acabou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Então, uma palavra, meu irmão, ela sempre produz efeitos espirituais. Eu tenho falado com vocês nas quartas-feiras sobre essa questão da palavra. O mundo espiritual, ele se move pelas nossas palavras. Eu já falei com você que céu e inferno disputam nossas palavras. E nós precisamos começar a pôr mais sentido com isso, porque a interação do mundo espiritual com o meio que nós vivemos é através das palavras. A interação, quando você está interagindo com o mundo espiritual, você está fazendo isso através das suas palavras.
Nossas palavras criam um movimento espiritual. Eu quero, daqui a pouco, ler de novo aqui Marcos capítulo 5, eu só quero que mude a versão para mim, se você tiver a ARA aí, ARA, Almeida Revista Atualizada, e eu quero mostrar para você que existe algo que acontece aqui, porque a mulher não só ouviu, mas ela também falou. Mas aqui eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. Suas palavras interagem com o mundo espiritual. Meu irmão, as suas palavras criam um movimento espiritual. Se você entrar em um ambiente de pessoas que reclamam, que murmuram, que estão o tempo todo com mimimi, reclamando, rosnando, e se você nesse ambiente também concordar com reclamações, concordar com murmurações, e você não se posicionar, você está dentro de um movimento espiritual maligno. Moisés, ele fala de tantos e tantos pecados, e um pecado que ele falou muito foi o pecado da língua. Foi o pecado que fez com que Deus comparasse aquele pecado da murmuração com feitiçaria. Tamanho é para Deus a consequência desse pecado. Então suas palavras, eu vou insistir com isso, suas palavras interagem com o mundo espiritual. Então quando você acessar um ambiente onde são palavras de reclamação sendo liberadas, palavras negativas sendo liberadas, você precisa criar um ambiente de fé. E um ambiente de fé, ele é gerado pela palavra. A grande questão, meu irmão, é que para falar de ambiente de fé, nós temos que saber que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Preste atenção, quando você está ouvindo, você está acumulando fé. Quando você está falando, você está liberando fé. Ouvir, quando você está aqui nesse ambiente de fé, meu irmão, e você está ouvindo uma palavra pregada, porque é o pregar da palavra de Deus, está fazendo acumular fé no seu coração. Você está acumulando fé. Você acumula fé. E acumula fé, e coisas que eu vou falando aqui, talvez faça sentido para você, talvez vai fazer sentido para você em outro momento. A palavra de Deus para uns é corretiva, para outros é curativa, para outros ela está corrigindo, mas em todo tempo ela é viva e eficaz, aleluia. E é diante da palavra de Deus que nós vamos acumulando fé. E quando nós acumulamos fé, o que temos que fazer então? Liberar essa fé, liberando a palavra. Põe Marcos de novo, capítulo 5, versículo 27. Se você tiver a ARA aí, ou a CF, Almeida Corrigida Fiel, deixa eu te mostrar algo. Quando a mulher ouviu, qual que é o verbo aqui? Ouviu. Ela ouviu falar de Jesus, meu irmão. Quando ela começa a ouvir falar de Jesus, ela começou a acumular fé. Mas como é que você sabe que ela acumulou fé? Porque ela estava ouvindo Jesus e começou a dizer: se eu somente tocar. Chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. 28. Por quê? Acha para mim a ARA, está assim, porque dizia, é essa versão que eu quero. Se você tiver aí, mostra, porque eu quero que você compreenda. A gente não combinou antes, a gente está ao vivo aqui, e é por isso que a gente está acertando a tradução. Então, veja bem, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu, e depois ela começou a falar.
Eu gosto da ARA e da CF porque elas são textos traduzidos palavra por palavra, é mais perto do original. Então, sendo mais perto do original, fica mais fácil da gente debater em alguns momentos aqui. Mas ela começa a ouvir falar de Jesus, e começando a ouvir falar de Jesus, meu irmão, ela vai acumulando fé, e vai acumulando fé, e de repente ela começa a falar e pensar: se eu somente tocar nas vestes do Senhor, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela começa a liberar a fé através de suas palavras. Então veja que não foi o toque, foi a fé. Sabe por que não foi o toque? Porque a Bíblia diz assim, que mais para frente, Jesus falou: se alguém me tocou. Aí os discípulos falaram assim: Senhor, todo mundo está te tocando. Todo mundo está tocando o Senhor. Todo mundo está te apertando, relando o Senhor. Ele fala assim: não, mas aconteceu algo diferente aqui. Aconteceu algo diferente aqui. Não, alguém me tocou, mas não foi como os outros estão tocando. E alguém me tocou de forma diferente. Por ter me tocado de forma diferente, poder fluiu de mim, unção fluiu de mim. Então veja, queridos, que o fato dela ouvir falar de Jesus e depois ela liberar a fé com uma atitude, fez com que o poder de Jesus fosse liberado. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, meu irmão, acumulando fé. Chega na tua casa e profetiza. Chega no seu lar e profetiza, chega na tua casa e fala e declara, porque não é só para acumular fé, é para liberar fé. E a fé você ouve e ela cresce dentro de você, você libera e tudo muda à sua volta. Então é isso que fez com que ela fosse curada. E quando você ouve e libera, tem poder de Jesus fluindo para você. Tem virtude de Jesus fluindo na tua casa. Tem virtude de Jesus fluindo quando você ouve e libera. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí, está aí. Às vezes não tem a versão, nós escrevemos no PowerPoint para vocês. Mas está aí, porque ela dizia. Depois você confere lá no seu celular, põe a ARA, você vai ver o que eu estou falando. Amém, em nome de Jesus. Porque ela ouvia e falava. Ela dizia: se eu somente tocar, se eu somente colocar a mão, alguma coisa vai acontecer. Queridos, segunda coisa que eu quero falar com você: se exponha a ambientes de fé. Você não pode entrar com o coração fechado em um ambiente de fé. Você não pode ser impermeável em um ambiente de fé. Você não pode entrar fechado em um ambiente de fé. Você precisa se expor. Sabe por quê? Porque um ambiente de fé vai fazer você também profetizar. Ouvir, todo mundo aqui me ouve, sim ou não? Mas será que todo mundo profetiza? Todo mundo ouve e acumula fé. Será que todo mundo libera fé? Eu quero ler mais um texto com você. Está em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. A história aqui fala de Saul. E falando de Saul, eu quero te mostrar algo aqui sobre Saul. Saul, o primeiro rei que foi ungido em Israel. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, em direção a Saul. E o Espírito de Deus se apossou dele. E ele fez o quê? Então, pode deixar o texto. Então veja bem o que eu estou te contando aqui. Saul saiu para procurar as jumentas do pai dele que foram perdidas. Vocês lembram que as jumentas de Quis, Saul era filho de Quis. E Quis era um homem forte, tinha as jumentas, e as jumentas, que era o negócio da família, as jumentas, reprodutoras, se perderam, fugiram, Saul saiu atrás delas. Nisso Deus está falando com Samuel que ele ia ungir um rei em Israel. Ele pegou o vaso de barro e está lá esperando. Saul chega até ele, você conhece a história. Samuel unge Saul, Saul sai agora, e Samuel dá algumas instruções para Saul.
Samuel fala para Saul: você vai descer lá em Gibeá, você vai encontrar uma comitiva de profetas, eles vão ter pão, vinho e azeite, aleluia, amém? Eles vão encontrar com você. Então, eu contei a história para você até aqui. Agora veja que até então, Saul não era profeta, não era nada. Ele só passou alguns dias com Samuel. Passou ouvindo o profeta Samuel falar para ele que ele tinha sido escolhido. Ele falou: não, eu sou a menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo, sou eu não. E Samuel está dizendo, eu sei assim, ele escondeu, gente, eu não sei se, eu não tenho tempo de ir em todos os textos aqui, mas Saul escondeu atrás de uma carroça para não ser ungido, ele escondeu. Mas Samuel foi falando para ele, foi falando que ele era escolhido, falando para ele. Samuel pôs ele na mesa dele, comeu com ele, ensinando, falando. E ele está só acumulando fé. E quando chega em Gibeá, um grupo vem em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Pode mudar. Quando os que já o conheciam Saul, viram-no profetizando com os profetas. Perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Uma questão aqui importante, queridos, que eles estão falando assim: o que, Saul? Saul profetizando? Mas como é que Saul está profetizando? Ele está num ambiente profético. Ele está junto com os profetas. Aí você chega lá na sua casa, na sua empresa, e você começa a profetizar. Nem sabia que você era profeta. Não sou não, mas eu estou no meio de um povo. Eu estou no meio de uns profetas, eu estou no meio de um povo, e eu não tenho como, eu tenho que profetizar. Então chega amanhã, todo mundo vai reclamar do dia, vai reclamar da chuva, vai reclamar do calor, meu Deus do céu. Meu irmão, na moral, aonde você vai tem gente reclamando. É impressionante, você está no supermercado, tem gente reclamando. Ou está reclamando do preço, ou está reclamando da marca que ele gosta, não tem. Aí se tem a marca que ele gosta, ele acha que está caro. Você vai no açougue, tem gente reclamando. Você vai na rua, tem gente reclamando. Você chega na igreja. Saul não é profeta. Mas quando ele encontrou com profetas, ele começou a profetizar. Meu irmão, se exponha a ambientes proféticos, a ambientes de fé, porque você vai ver a sua realidade mudar através das suas palavras. Sabe o que feriu? Palavras. Sabe o que vai curar? Quem feriu você foi um espírito ou foi pessoas? Quem vai curar você? Pessoas. Pessoas vão curar você. Palavras te feriram, palavras te curam. Comece a consertar suas palavras, e consertando suas palavras, comece a liberar fé através de uma atitude diferente. Meu irmão, não adianta você acumular fé, ouvir a palavra, acumular fé, e na hora de falar, você fala contrário. Você fala de desistência, você fala de destruição, você fala de miséria, você fala de falência, você fala de tantas coisas. E aí você pensa o quê? Que o diabo, ele vai relevar o que você está falando. Não, ele falou na hora da raiva, ela falou na hora da raiva. Deixa ela, eu vou dar mais uma chance para ela. Já pensou o diabo? Já pensou o Satanás? Ela falou na hora da raiva, então eu vou dar mais uma chance para ela, para ver se ela conserta. Já pensou o diabo fazendo isso? Não, ele vai pegar a palavra que você liberou e trabalhar incessantemente para destruir, matar e roubar. É isso que ele faz.
Então vigie as suas palavras, comece a acessar ambientes de fé e comece a liberar a fé. Eu não vou ler o texto não, mas eu vou contar a história para você, porque Saul não aprendeu. Ele acessou o ambiente de fé, começou a profetizar, todo mundo olhou para ele e falou assim: ué, o filho de Quis agora é profeta? O filho de Quis está profetizando? Não, ele estava no meio dos profetas e profetizou. Mas sabe o que acontece? Lá em 2 Samuel depois, quando Saul já está querendo matar Davi, já está querendo destruir Davi, Saul faz o seguinte: olha, manda uma comitiva de soldados e fala assim, ó, vai lá e traz Davi preso. A Bíblia diz que quando esses homens que foram prender Davi, entraram naquela atmosfera profética que Davi estava, aquela atmosfera, meu irmão, aquele ambiente de fé, a Bíblia diz que os soldados começaram a profetizar sobre Davi: este é o rei de Israel. E eles voltaram e falaram para Saul: não tem jeito de prender o homem não. Mas vocês não acharam? Ele: achamos. E o que vocês fizeram? Nós profetizamos na vida dele. Saul, meu irmão, Saul ficou ensauzado, ele ficou endemoniado. Como é que é? Pegou outra comitiva e mandou lá, pá, vai lá, prende Davi. A Bíblia diz que chegou lá outros soldados e começaram a profetizar sobre Davi, porque eles acessaram aquele ambiente que Davi estava, o ambiente de fé que Davi estava. Meu irmão, isso aconteceu 3 vezes, e por último a Bíblia diz o seguinte, ó o que é que a Bíblia fala, ó: e aí o próprio Saul foi atrás de Davi para prendê-lo. E a Bíblia diz que quando Saul chega ali diante de Davi, naquela atmosfera, naquele ambiente de fé, a Bíblia diz então que o próprio Saul começou a profetizar sobre Davi. Meu irmão, o inferno vai mandar os capetinhas te atormentar. Quando vê que você está num ambiente de fé, vai mandar o capetão mor, mas você vai continuar num ambiente de fé, profetizando, liberando a palavra. Pelo amor de Deus, se você acredita, dá um glória a Deus, fala uma palavra de bênção sobre você. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 19, por favor, abre para mim Atos capítulo 19. Versículo 1 mesmo. Olha só, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele encontrou alguns o quê? Discípulos, não é qualquer pessoa, são discípulos, pessoas crentes, pessoas que criam. Versículo 2: e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Como eles podiam crer em algo que eles não ouviram? A fé vem pelo? Ok, versículo 3: então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Agora você está entendendo que Paulo está falando de Jesus para esses discípulos? Agora eles estão ouvindo, aleluia, amém? Agora eles estão ouvindo. Então presta atenção, Paulo começa a falar com eles: vocês receberam o Espírito Santo? A gente nem ouviu. E aí Paulo começa a falar: ó, o batismo que vocês tiveram foi o batismo de João, batismo de arrependimento, mas agora vocês precisam do Espírito de Jesus, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E Paulo começa a falar, e eles começam a acumular. Eu quero que você guarde isso hoje, meu irmão. Quando você ouve, você acumula fé. Então eles estão acumulando fé. Veja, versículo 5: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e Uau! Agora aquelas pessoas que criam, mas tinham conhecido só o batismo de João, batismo de arrependimento. Qual que era o batismo de João de arrependimento? Todas as vezes que eles erravam e falhavam, eles tinham que ir lá e batizar de novo, eles tinham que ir lá e batizar de novo, eles tinham que ir lá e batizar de novo. Aí Paulo falou assim: vem cá agora, eu vou batizar vocês em nome do Senhor Jesus. E Paulo batiza eles em nome do Senhor Jesus, um batismo de nova vida. Agora
recebendo Cristo como Senhor e Salvador deles. Eles não tinham ouvido falar, mas agora eles ouviram falar. Paulo impôs as mãos sobre ele, e tudo aquilo que eles acumularam de fé, eles começam agora a falar em línguas e a profetizar. Eles começam a liberar a fé. Eu falei com você em algum culto atrás sobre línguas, orar em línguas. E eu falei para você aqui sobre essa diferença que tem em Atos 2, que é xenolália, que é línguas no sentido de idiomas. Lá em Atos 2, a palavra xenolália, que fala sobre idiomas. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas estrangeiras, idiomas. E lá em 1 Coríntios 14, é xenoglácia. Xenoglácia fala de uma língua estranha jamais conhecida antes. E a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele faz o quê? Edifica-se a si mesmo. Mas quando profetiza, edifica a igreja. Está lá em 1 Coríntios 14, por favor examine as escrituras, porque a Bíblia está falando assim, enquanto você está falando em línguas, você está acumulando fé, você está edificando a você mesmo, mas quando você profetiza, você edifica os que estão à sua volta. Aqueles homens que nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, meu irmão, quando receberam o Espírito Santo, normalmente já começaram a profetizar. Eu quero dizer que você já está cheio e pleno do Espírito Santo, então pelo amor de Deus, profetiza. E aí o que aconteceu? Eles receberam uma ativação ali, orando em línguas, foram acumulando fé, profetizando, eles foram liberando fé. Orar e profetizar vai trazer sinais e maravilhas para a sua vida. Amém? Deixa eu ler aqui mais um pouco com você. Atos 19, onde a gente estava, versículo 10. Põe no 10. Isso continuou. Só estou ganhando tempo na leitura. Isso continuou por 2 anos, Paulo ensinando aqueles discípulos que foram cheios do Espírito Santo, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de todas das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Eu quero profetizar sinais e maravilhas na sua casa, conforme se acumula fé e profetiza, espíritos malignos que estão lá te atormentando, vão bater em retirada em nome de Jesus. Enquanto você está profetizando, enfermidade que está te rondando, vai bater em retirada em nome de Jesus. Enquanto você está profetizando, meu irmão, o mal que assombra para matar, roubar e destruir, vai bater em retirada em nome de Jesus. E a palavra, eu vou insistir com você, a sua fé, meu irmão, vai ser liberada, e vai em paz, o seu sofrimento acabou. É o que Jesus falou para a mulher: vai em paz, o seu sofrimento acabou. Vai em paz, meu irmão, não está acabado, não está falido, não está destruído, não está arruinado, não está acabado, vai só ser um recomeço. Vai ser só um recomeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, eu sinto Deus aqui, meu irmão. Eu estou entendendo agora o que Deus estava me mostrando, essa terra seca e broto saindo nas rachaduras daquela terra seca. Meu irmão, não acabou, não acabou. Vida, 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 transbordo, unção, graça de Deus sobre a tua casa. Você está ouvindo a palavra, você está acumulando fé, então se exponha ao ambiente de fé. Não resista, se exponha ao ambiente de fé. Terceiro e último, ambiente de fé te mantém em liberdade. Pastor, por que eu devo me manter em ambiente de fé? Obrigado, Eduardo. Por que eu devo me manter em ambiente de fé? Porque são os ambientes de fé que te mantêm em liberdade. Cristo te libertou, amém? Verdadeiramente somos livres. Mas sabe o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Por favor, põe amor nas minhas palavras. Não permita que as lutas tirem você do ambiente de fé. Por favor, meu irmão, não permita que as tribulações te tirem de um ambiente de fé. Sabe que muita gente que ama Jesus,
que ama o Senhor, eles dizem assim: eu amo o Senhor, mas eu não consigo largar esse pecado. Eu amo o Senhor, mas eu não consigo largar esse vício. Eu amo o Senhor, mas não consigo largar a pornografia. Eu amo o Senhor, mas não consigo parar de mentir. Eu amo o Senhor, mas não consigo largar esse vício que me prende. Meu irmão, você só vai manter libertação dentro de um ambiente, uma atmosfera de fé. A questão é que se as lutas te movem desse ambiente de fé, você sempre vai se manter preso. Agora deixa eu falar uma coisa para você, que se enquadrou no que eu falei aqui. Como muitos amam Jesus, mas não conseguem largar o pecado. Amam Jesus, mas não conseguem largar uma vida promíscua. Amam Jesus, mas não conseguem largar, sabe, fechar essas brechas que dá para o diabo. Aí você fica o tempo todo pedindo força para Deus, força para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, lá em Lucas 9, meu irmão, 23, fala assim, ó: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deus não celebra conquista, Ele celebra renúncias. Eu vou falar de novo, I'm feeling. Deus não celebra conquista, Ele celebra renúncia. Toda vez que você abre mão, não, eu estou com Jesus, não é que eu não consigo largar, não, eu vou largar, porque isso aqui é renúncia. Não é que eu não tenho força para largar a pornografia, não, eu vou largar, porque essa porcaria está destruindo meu cérebro, está destruindo minha capacidade cognitiva, está destruindo meu poder de decisão. Eu vou largar esse vício, isso aqui está me amarrando, me prendendo. As piores... O que eu vou falar agora, meu Deus? Cacas. Eu ia falar as piores merdas, mas aí eu deixa quieto. As piores cacas que a gente já fez na vida. Porque a gente não quis renunciar, abrir mão, às vezes da nossa razão, às vezes do nosso pecado, às vezes do nosso vício, às vezes do nosso álcool. Ou quando a gente tomava uns goró, a gente só fazia a coisa certa. Ou quando a gente está... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Do mesmo jeito que lá atrás você largou um monte de coisa para andar com Jesus, nós temos que ter uma vida de renúncia todos os dias, para a gente manter essa libertação. Todos os dias, tome a sua cruz e me siga. E não adianta cutucar ninguém, e aí minha cruz. Não é a sua cruz. Não é a sua cruz. Sua cruz é seu ego, seu eu. Deixa eu ler um último texto, que eu estou falando disso, sabe? Você não pode permitir que um ambiente de luta te tire de um ambiente de fé. Você está me entendendo? Vamos lá então, Atos capítulo 16, versículo 22. Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, eles estavam pregando. E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Preste atenção, pode deixar o texto. Preste atenção no que está acontecendo. Paulo e Silas estão pregando, aquele povo ficou revoltado com eles, porque eles falavam sobre Jesus, eles não queriam ouvir, e os magistrados, os chefes de sinagoga, os líderes religiosos, mandaram prender Paulo e Silas, tirar a roupa deles, açoitá-los, jogá-los em uma prisão.
e colocar uma guarda que os vigiasse com cuidado. Então aqui o que o inimigo está fazendo? Envergonhando, tirando a roupa, envergonhando, açoitando, trazendo sofrimento e tribulação, prendendo com cuidado, ou seja, mantendo eles dentro de uma prisão. Olha a situação, meu irmão. Eu sei que às vezes a gente acha que sofre, é ou não é? Você não quer participar, meu irmão? Mas quando você vê umas paradas dessa aqui, meu filho, você fala assim: Jesus é bom para nós demais, não é não? Pelados, sem roupa. Você sabe que isso, na cultura de hoje, tem gente que até pede para tirar a roupa e levar umas chicotadas. Tem ou não tem? Você sabe que tem, meu irmão. Você sabe. Mas para a cultura, sem roupa, uma vergonha, um escândalo. Meu irmão, presta atenção, eu estou mexendo com você só para você ver o tamanho da prisão que o inimigo está colocando Paulo e Silas. Eles vêm de um ambiente de fé, de evangelismo, pregando a palavra, fazendo milagres, muitos sinais se faziam através de Paulo, e agora ele está nessa condição aqui. Mas veja o 24: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não podia ser pior, não tinha jeito de piorar mais um pouquinho? Tem. Agora você vai pôr lá no cárcere interior e põe o pé dele no tronco, ou seja, amarra eles com correntes e prende no tronco lá, para ficar pior a situação de Paulo. Isso interferiu no ambiente de fé que ele vivia. Vamos ver? 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos chicoteados, sem roupa, provavelmente só com a parte íntima de baixo, com as costas rasgadas de chibatada, de chicotada, amarrados lá no cárcere interior. Por que no cárcere interior? Lá no último, o lugar de segurança máxima, com os pés amarrados no tronco. Mas eles não saíram do ambiente de fé. Eles estão ali, naquela meia-noite, cantando: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Continua. Eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, vai. Ao único que é digno de receber. E os presos estão ouvindo, E a glória, a força. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Sabemos nosso ser a ti. Aleluias, aleluia, 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 aleluia. Meu irmão, mesmo diante das afrontas, mesmo diante da vergonha, mesmo diante das lutas, permaneça em um ambiente de fé. E Paulo e Silas estão ali cantando. A Bíblia diz que os outros presos estão ali ouvindo. Ouvindo, e quando eles estão ouvindo, e quando Paulo e Silas lá presos estão cantando, Deus já está preparando um livramento, Deus já está preparando uma saída. Olha só o que está escrito, vamos ler: de repente, esses de repente de Deus, aleluia, de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e todas as correntes se soltaram. Enquanto você está num ambiente de fé, louvando e adorando, correntes se quebram, portas de prisões se abrem, há livramento, há libertação, há liberdade. Então se mantenha em um ambiente de fé. Ambiente de fé, meu irmão, vai manter as cadeias quebradas. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, se coloque em pé, se coloque em pé em nome de Jesus. De repente, as portas, os alicerces das prisões foram abaladas. Eles estão cantando, eles estão num ambiente de fé, eles estão ali, meu irmão. Você pode se sentir improvável, você pode se sentir, não, eu não sou profeta. Você pode se sentir como Saul, um improvável, que imagina que eu vou ser rei, imagina que eu vou profetizar. Mas quando você acessa ambiente de fé, não tem jeito, você tem que profetizar. Não tem jeito, você precisa profetizar. É quando você entra em lugares que você vê prisões, você vê correntes, você vê, morte, você vê ossos secos, você começa a profetizar. Você começa a profetizar, e aí você vai profetizando e vai adorando. Mas e aí, as costas estão doendo? Pois é. Mas e a vergonha? Estou aqui sem roupa, desnudo. Continua adorando. Mas eu estou me sentindo preso, parece que não rompe, tem coisa que não vai. Eu estou me sentindo tão aprisionado. Mas continue num ambiente de fé. Enquanto aqueles presos estavam ouvindo, eles estavam acumulando fé, e Paulo e Silas, liberando a voz, meu irmão, fez com que aquelas prisões quebrassem, caíssem por terra, as correntes caíssem. Deixa eu falar de novo o ponto que eu estou. Um ambiente de fé mantém você livre. Um ambiente de fé mantém você liberto. Um ambiente de fé, eu superei tal coisa, mas parece que sempre está me rondando aquele pecado. Eu superei tal coisa, mas parece que sempre alguma coisa está me oprimindo. Continue no ambiente de fé. Continue num ambiente de fé, meu irmão, que eu vou falar para você, as correntes vão quebrar. Não tem nada que resiste, meu irmão, louvor. Não tem nada que resiste adoração. Não tem prisões que resistem àqueles que adoram de fato de coração. E agora chegou a hora de você profetizar. Quem acumulou fé aqui nessa noite? Amém. Eu também acumulei fé, mas agora eu quero profetizar. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Eu quero que você profetize também sobre a tua casa. Agora é liberar a fé. Nós acumulamos fé e agora nós vamos liberar a fé. Nós ouvimos a pregação e agora nós vamos profetizar. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem está comigo aqui, então levante sua mão. Não espere a gente, comece a profetizar, comece a orar, comece a falar com Deus. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Você que já é um profeta, comece a profetizar, comece a falar sobre a tua casa, comece a falar sobre a tua família, comece a falar sobre os teus negócios. Você que é empresário, você que tem uma empresa e está vendo faturamento cair, está vendo dificuldade, comece a profetizar, as correntes vão quebrar, as prisões vão cair. Meu irmão, você que vê um filho escravo de drogas, você que conhece alguém que está escravizado no pecado, no vício, comece a profetizar, vamos lá, comece a profetizar, essas correntes
correntes vão cair, essas correntes vão quebrar, meu irmão, essas correntes vão cair, as portas das prisões serão abertas. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, comece a profetizar, comece a profetizar. Comece a profetizar. Você que se sente às vezes preso de algum pecado, profetiza, canta, adora, louva. Você vai ver essas prisões caírem por terra. Deus não quer celebrar conquista, Ele já tem tudo. Ele celebra renúncia, Ele celebra renúncia. Comece a falar com Ele que você precisa renunciar nessa noite. É noite de renovo, é noite de transformação. Abre a tua boca, abre a tua boca. Não para, nós profetizamos, Pai, que tem correntes sendo quebradas nesse ambiente de fé, Pai. Tem prisões se abrindo, Senhor. Pai, decretos de morte, Senhor, estão convertendo em decretos de vida, Pai. Pai, decretos de falência, Senhor, nós decretamos prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos renovo, Pai, profetizamos vida, Senhor, assim como Paulo e Silas, Pai, mesmo diante de lutas, prisões, vergonha, mesmo diante de afrontas, eles não perderam o ambiente de fé, Pai, e nós não perdemos o ambiente de fé, Senhor. Nós estamos aqui te louvando, te adorando, Pai. Então, Pai, que esse fogo se mantenha aceso mesmo, Senhor, em nossos corações. Que haja libertação hoje, que haja transformação, que haja cura, renúncia, entrega hoje, Pai, em nome de Jesus. Para que tudo aquilo que estejamos falando, Pai, estejamos criando uma realidade espiritual, Senhor. Nos ajuda, Pai, a mudar nossas palavras, Pai. Porque nossas palavras estão interagindo com o mundo espiritual. Nossas palavras geram movimento no reino do Espírito, Pai. Então nós estamos aqui agora profetizando vida, Senhor. Aonde o diabo diz que é morte, aonde o diabo diz que é fim, é um recomeço. Aonde o diabo falou, Senhor, que é enfermidade, nós profetizamos cura. Onde o diabo falou que é prisão, é corrente, nós declaramos liberdade. Oh, que carabalasuia, anda lá, bababababás. Ei, carabababababá.